Graça e paz. Hoje, dia 6 de junho de 2024, até aqui nos ajudou o Senhor no livro de Marcos, capítulo 10, do verso 17 ao 25, diz assim: E pondo-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro e, ajoelhando-se, perguntou-lhe: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me chamas bom? Ninguém é bom, senão um, que é Deus. Sabes os mandamentos? Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém. Honra o teu pai e a tua mãe. Então ele respondeu: Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. E Jesus, fitando-o, o amou e disse: Só uma coisa te falta. Vai, vende tudo o que tens, dá-o aos pobres e terás um tesouro no céu. Então vem e segue-me. Ele, porém, contrariado com esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Aleluia. Então Jesus, olhando ao redor, disse aos seus discípulos: Quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Os discípulos estranharam estas palavras, mas Jesus insistiu em dizer-lhes: Filhos, quão difícil é, abre parênteses, para os que confiam nas riquezas, fecham parênteses, entrar no reino de Deus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Amém? Até aqui a palavra do Senhor. E o título da nossa meditação hoje é: Se minhas virtudes forem maiores do que os meus pecados, poderei alcançar a salvação? Essa é a esperança de muitas pessoas. Quando eu chegar diante de Deus, pensam elas, acredito que a balança vai pesar do lado positivo e eu conseguirei a salvação. Mas isso não é verdade. Nesse texto encontramos a história do jovem rico. Ele era uma pessoa de muitas virtudes que procurava guardar os mandamentos, mas seu coração não pertencia a Deus. A verdade é que as riquezas ocupavam o primeiro lugar. Ele não estava disposto a renunciá-las por amor a Deus. O convite de Deus exige que entregamos inteiramente a Ele, sem reservas. A salvação é de graça, pela fé em Cristo. Mas quando recebo a Cristo em minha vida, devo torná-lo meu Senhor absoluto. Amém? Será que alguém sairia com vantagem diante de Deus se fosse avaliado pelos critérios do próprio Deus? Não. Esse é meu ponto de vista, tá, pessoal? Quando a gente chega nesse momento de reflexão, é o meu ponto de vista pelo que eu conheço, pelo que eu vivo no Evangelho. Será que alguém sairia com vantagem diante de Deus se fosse avaliado pelos critérios do próprio Deus? Não. A palavra de Deus aqui diz:
Não é verdade? Que a fé sem obras é morta. A fé sem obras é morta. E as obras sem fé, que validade tem? Eu tenho que ter fé para praticar as boas obras. Esse moço, ele fazia tudo aqui. Jesus perguntou para ele: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém, honra o teu pai e a tua mãe. E ele respondeu que fazia tudo isso. Então Jesus olhou para ele e disse: só uma coisa te falta. Vai, vende tudo que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Então vem e segue-me. Como ficariam os pecados de quem teve a balança positiva? Não seriam cobrados? E a justiça de Deus? A palavra de Deus, eu acabei de falar que nos diz que é para termos fé na salvação em Cristo Jesus, através de Cristo Jesus, e praticarmos as boas obras. Tem muita gente que só tem a fé, não pratica as boas obras. As boas obras é para nós termos mais pedras preciosas em nossa coroa da salvação. Você concorda que essa ideia também baseia-se nos méritos humanos e não nos de Cristo? Você concorda que essa ideia também baseia-se nos méritos humanos e não nos de Cristo? Muitas pessoas praticam excelentes boas ações, mas não têm Cristo como seu Salvador. Como esse jovem aqui, ele praticava todo o mandamento, né? Mas ele tinha o seu coração nas riquezas, porque as boas obras também diz da gente repartir o que temos. E o Senhor falou aquilo porque queria testar o coração dele. O coração daquele jovem estava na riqueza, no dinheiro dele. E ele era um menino de muitas posses, diz a palavra de Deus. Então aqui Deus nos chama a atenção para o perigo das riquezas, das coisas terrenas. A palavra de Deus também diz que o nosso coração está onde está o nosso tesouro. Aonde está o seu tesouro? Hoje o meu tesouro maior é a salvação em Cristo. Amados, esse mundo está tenebroso, cada um pensando em si. Está difícil, mas não impossível para aqueles que têm esperança em Cristo. O nosso coração deve estar no reino dos céus. Por isso a palavra do Senhor já diz que nós devemos buscar em primeiro lugar a Deus e a sua justiça. Porque as demais coisas o Senhor vai acrescentar. A palavra de Deus também diz que fui moço e agora sou velho, e eu nunca vi um justo a mendigar o pão. O Senhor não te deixará faltar. O Senhor não te deixará faltar. Aleluia. O Senhor suprirá cada uma de suas necessidades. Eu creio nisso. Eu tenho vivido o propósito de Deus. E o Senhor tem colocado suas mãos e tem suprido a cada necessidade. A cada necessidade. Então eu não posso de maneira nenhuma pensar que as minhas boas obras, que as minhas virtudes vão superar os pecados. E assim poderei participar, alcançar a salvação. Eu alcanço a salvação através da pessoa de Jesus Cristo.
Quem crer será salvo. Quem tem o Filho tem a vida, assim diz a palavra do Senhor. A questão das virtudes, Deus vai me moldando conforme eu deixar Ele me moldar. Eu vou sendo transformada à medida que eu deixar Ele me transformar para praticar, porque não adianta eu ter Jesus como Senhor da minha vida e não ter os comportamentos de um cristão. Um cristão é um pequeno Cristo na face da terra. Por quê? Porque se eu tenho Jesus como exemplo, como meu Senhor e Salvador, eu vou praticar dia a dia as mesmas coisas que Jesus praticava. Porque Ele é meu exemplo, Ele é meu modelo de vida. Eu amo muito uma música do Padre Zezinho que fala: amar como Jesus amava, sonhar como Jesus. Gente, essa música é maravilhosa. Será que eu e você estamos fazendo o que está realmente, o que está nessa música, o que está na palavra de Deus? Temos que seguir o exemplo de Jesus. Por isso, o povo que recebe o Senhor Jesus como Senhor e Salvador é chamado de cristão, para serem pequenos cristos na terra. Pense nisso, medite sobre isso e viva os conselhos de Deus para você ter uma vida melhor. Amém? Que o Senhor Deus te abençoe e abençoe a tua família em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.